Cristo, nosso Salvador. Vamos continuar nessa manhã nossos estudos no livro de Ruth. Eu peço que você, sem demora, abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Lembrando, é facinho de achar. Se você vem do começo da Bíblia para cá, você passa por Josué, por Juízes e chega em Ruth, logo antes de 1 Samuel. Chegou em Samuel porque passou ali, rápido demais. Ruth, capítulo 1, nós vamos a partir do verso 6, expositivamente, nós vamos seguir até o final deste capítulo, nesta manhã. Hoje terminaremos o capítulo 1 dessa história tão bonita. Ruth, capítulo 1, escute com fé a leitura da palavra do Senhor, não se trata de um livro comum. Vou ler o livro que o próprio Deus inspirou para nos instruir. Assim diz o Senhor. Então, se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor lhe se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa da sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram, e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Até aqui a palavra de Deus, oremos. Deus bondoso, nós pedimos que nesta manhã o Senhor utilize esse período de mensagem para trabalhar nossos corações, fortalecer nossa fé, nosso amor, nossa esperança, apontar-nos para o Senhor Jesus. No nome dele. Amém. Eu sei que você já sentiu enjoo. Enjoo é coisa ruim. Talvez você tenha exagerado na pamonha. Talvez você tenha comido aqueles biscoitinhos fritinhos de polvilho, hoje uns 30 daquele ali no café da manhã, e você está aí meio mole, meio pensando o que fazer. Ou aquela feijoada que você exagera. Mulheres dizem que o enjoo de gravidez é dos piores enjoos que existe, mas eu sei que vocês todos já conhecem enjoo. Acho que poucos enjoos são piores do que o tal do enjoo de barco. Já sentiu enjoo em barco? Meu avô conta uma vez que ele foi numa pescaria dessas em alto mar e a coisa balançou tanto que ele me falava assim: filho, ele me chamava de filho às vezes, falou assim: eu estava tão enjoado
que se a morte me fosse oferecida, eu aceitaria de bom grado naquele momento. Eu preferia morrer do que sentir aquele enjoo. Eu nunca cheguei a ponto de pedir a morte pelo enjoo, mas certa vez eu estava disposto a trocar a minha mão esquerda por alívio do enjoo. Foi na nossa lua de mel. Eu e a Annelise, a gente foi fazer um passeio de barco na nossa lua de mel, desses para ver as baleias, não sei o quê. Só que o mar não estava querendo mostrar baleia nenhuma. O mar estava só querendo agitar a gente. A Annelise lá passeando, minha esposa tranquila, vendo o mar, vendo os passarinhos e tudo, e eu lá, dobrado no navio, querendo morrer. Enjoo é terrível. E você já deve ter percebido também que há situações na vida que nos ferem de tal maneira que parece que traz um enjoo físico sobre a gente. Quando parece que a vida está nos afligindo de todo lado, ou como a gente cantou agora há pouco, vem onda atrás de onda, nos assaltando, nos batendo, uma coisa violenta atrás da outra. Um problema no trabalho, que logo é composto com um problema de saúde, que logo piora com uma reação de alguém da família, que logo vai piorando, e parece essa situação de Noemi. Alguém que está enfrentando bomba atrás de bomba. Está longe da terra do Senhor. Morre o seu marido, morrem seus filhos, ela se vê sem esperança, ela se vê sozinha, ela está num barco indo de mal a pior e, por certo, o enjoo vai tomando conta dela. Noemi está ali contra a vontade revelada de Deus. Sim, ela foi seguindo o seu marido, a gente não sabe o quanto de voz ela teria na situação, mas o fato é que ela está lá. Ela está em Moabe e está agora numa situação muito difícil. Mas talvez esteja finalmente aparecendo uma possibilidade de regresso. Será que Noemi vai ser orgulhosa e ficar? Será que Noemi vai, de fato, fazer o que é exigido para voltar? E o que isso implica para nós, cada um de nós, quando nós estamos fora do caminho proposto pelo Senhor, quando nós pecamos? Hoje, lidaremos com esse retorno de Noemi até Judá e veremos muito sobre o que Deus espera de nós, quando a gente peca, quando a gente se vê longe dos caminhos do Senhor. Hoje, em resumo, veremos que a bondade de Deus em Cristo chama seu povo para voltar, assim como chama estrangeiros a se juntarem ao seu povo. Esse é o resumo. Pegou isso, pegou tudo. A bondade de Deus em Cristo chama seu povo para vir sempre de volta em arrependimento e, ao mesmo tempo, chama estrangeiros, gente que não é da parte do povo de Deus, para se juntarem a Ele. Vejamos isso em algumas partes. Primeira coisa para a gente investigar é que o Senhor se lembra do seu povo. O Senhor sempre chama os pecadores ao arrependimento. Olha o verso 6, o que está acontecendo. Olha na sua Bíblia. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Vamos lembrar, a gente está aqui numa situação na época do período dos juízes, uma das eras mais tenebrosas da história de Israel. A região de Belém de Judá estava passando por grande escassez, não havia pão na casa do pão. Mas o texto nos diz que cerca de 10 anos depois de Elimeleque migrar de Judá para Moabe, o Senhor se lembrou do seu povo. Não há mais fome. O Senhor trouxe pão novamente para Belém de Judá. Como que eles conseguiram esse pão? De onde veio? Será que caiu do céu como um maná? Não, por meios naturais. Plantando, suando, colhendo, suando mais, comendo, agradecendo. Mas é pão que veio da mão do Senhor. O pão que a gente acha no chão, assim como o pão que a gente compra na padaria, todos vieram da mão do Senhor. E perceba, queridos, que embora estejamos nos períodos mais escuros da história de Israel, nós estamos com o povo de Deus e o Senhor que está sempre pronto a receber o seu povo que se arrepende de volta. Não somente Deus está pronto a perdoar o povo que peca, mas Ele está pronto a providenciar a própria maneira pela qual esse perdão pode ser obtido. Lembre-se, nessa época dos juízes, Ele mesmo levantava juízes para tomarem conta, para liderar esse povo de volta ao Deus verdadeiro. Porque o Senhor Deus, Ele é, queridos, fiel à promessa de redimir o seu povo. E a Bíblia insiste que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. E a notícia se espalha. Deus voltou a cuidar do seu povo em fidelidade, Deus restaurou a sorte deles, Deus se voltou para com eles, e a notícia se espalha e vai bater lá em Moabe. Imagino Noemi nessa situação toda, começa a ouvir os rumores de que Deus está visitando Israel com graça. E ela deve ter começado a pensar, uau, talvez haja esperança para mim também. Se aquele povo que eu conheço tão bem encontrou de volta o caminho do Senhor, será que não tem lugar para mim também? O que eu vou fazer? Ficar aqui em Moabe?
como alguém que passa uma noite de enjoo e sofrimento, ela vê uma solução e ela decide ir atrás. Ela vê que Deus perdoou seu povo em Belém, um povo que andava longe espiritualmente, e ela que está longe espiritualmente e fisicamente, logo percebe que talvez haja espaço para um retorno, para um arrependimento. Veja que nesse momento Noemi está numa encruzilhada. Se ela deixar que o orgulho tome conta do seu coração, que a vergonha de voltar seja mais forte do que o desejo de estar de volta, pode ser que ela permaneça em Moabe para sempre e seja enterrada ali onde está seu marido e seus filhos, e sua história acabe ali. Mas, se ela for capaz de engolir esse orgulho e ir na direção do Senhor e do seu povo, há esperança para ela. Perceba, gente, que o povo de Deus sempre pode voltar. Muitas vezes cristãos andam longe da igreja, andam longe do Senhor Jesus por um tempo, até que caem em si. E muitas vezes, quando caem em si, pensam, será que tem volta? Será que eu posso mesmo voltar à vida cristã? Ai, que vergonha, o que o povo vai falar? Ah, não, eu sou orgulhoso demais para isso. Talvez seja o seu caso que está aqui nessa manhã. Talvez você, embora esteja aqui no acampamento, você ande longe do Senhor, na verdade. Talvez você seja um desses que, como Noemi, está longe. Seu coração precisa hoje perceber que é tempo de voltar. É tempo de fato, engolir qualquer orgulho, encarar a vergonha que talvez esteja envolvida nisso e voltar. A boa notícia das Escrituras é que, se nós pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai. Não há por que você, cristão, seguir longe do caminho do Senhor, por pior que seja o que você aprontou, mesmo que tenha se passado uma década em que você está vivendo no seu pecado. Volte para perto do Senhor. Noemi age, vou voltar à minha terra, vou ver se há perdão para mim também, ver se o Senhor se lembra ainda de mim. Ela, como um filho pródigo, se lembra da casa do pai e volta. E ela está decidida a lidar com as consequências do seu pecado. Vai voltar, vai ter que lidar com a vergonha, com a pobreza resultante, com a solidão, com a falta de família. E pode ser que nós também, queridos. O fato da gente se arrepender e estar disposto a voltar não significa que vai ser fácil. Talvez voltar ao caminho do Senhor envolva tratar o seu pecado com pessoas da igreja. Pedir perdão para pessoas, reconhecer o seu erro. Talvez envolva confissão que te leve a perder um emprego. Talvez envolva confissão que te faça perder uma nota na escola. Mas volte, meu caro. Estar com o povo de Deus envolve lidar com situações difíceis e talvez chatas, mas vale a pena. É melhor passar essa vergonha e estar em Israel do que ficar orgulhoso em Moabe. Tenha certeza disso. Essa era a primeira coisa para a gente ver hoje. O Senhor sempre chama o seu povo a retornar. Agora, antes da gente ver o que acontece quando Noemi chega de volta em Israel, a gente tem um probleminha para lidar, não tem? Tem 2 noras agarradas nela. Tem 2 mulheres moabitas que não são parte do povo de Israel. Mulheres que não gozavam das bênçãos do pacto, da aliança do Senhor. Como vai ser o caminho delas? Segunda coisa para a gente checar hoje. Escolher seguir ao Deus de Israel é algo arriscado, mas é o caminho que conduz à vida. Olha os versos 8 e 9 na sua Bíblia mais uma vez. Disse-lhe Noemi, ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Veja que situação difícil. Noemi resolveu voltar, mas ela tem suas noras, as esposas dos seus falecidos filhos. O que ela vai fazer com elas? Noemi, note, ela testifica que foram boas esposas. Ela não tem nada a jogar contra ela. Imagina, Noemi, que elas terão uma vida melhor ficando ali em Moabe. Fiquem aqui, arrumem outro marido, vocês são jovens, a vida inteira pela frente, vão em frente, me deixe, tranquilo, eu vou para Belenzinho lá, fico feliz. Mas elas insistem, não, a gente vai contigo. Nós iremos com teu povo, nós somos sua família agora. E Noemi poderia ter sido bem egoísta e pedido, não, vamos comigo, vocês têm que cuidar de mim, hein? Para honrar os meus filhos, vocês têm que ir comigo. Pelo jeito, o que está movendo Noemi é uma sensação de que o melhor para elas é que elas fiquem. Olha como ela coloca nos versos 11 a 13. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, sou velha demais para ter marido.
Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas. Porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Noemi insiste com elas, é melhor que vocês fiquem. É melhor para vocês. Isso é bom e é admirável em Noemi. De certa forma, ela vai piorar a sua situação. Seria mais fácil para ela insistir que essas duas jovens fortes fossem com ela, mas ela está disposta a abrir mão delas. Note uma palavrinha que Noemi utilizou aí, uma palavrinha que vai aparecer em outros momentos no livro, é uma palavra que é muito comum nos Salmos e em outras passagens. É a palavra aqui traduzida como benevolência. No original em hebraico, essa é uma das palavras que eu acho que vale a pena a gente conhecer. É uma palavra que se diz hesed. Hesed, ela pode ser traduzida de várias formas. Aqui ela é traduzida como benevolência, mas ela diz respeito ao amor pactual do Senhor. O amor de Deus para conosco, que é um amor especial. Como um comentarista, Paul Miller, escreve no seu livro, algumas vezes hesed é traduzida como um amor persistente. Combina compromisso com sacrifício. Hesed é um amor unidirecional. Um amor que não tem uma estratégia de fuga. Quando você ama com amor hesed, você se prende ao objeto do seu amor, não importa qual seja a resposta dele. Então, se o objeto do seu amor fica bravo contigo, você continua amando essa pessoa. Se você tem uma briga com seu cônjuge, na qual você foi ofendido ou não foi ouvido, você se recusa a retaliar através do silêncio ou de não ter afeto. A sua resposta para outra pessoa é inteiramente independente de como essa pessoa te tratou. Hesed é um amor cabeça dura. Essa palavra é muito importante, queridos. Ela descreve o amor de Deus pelo seu povo em toda a história da redenção. Um amor persistente, um amor unidirecional, um amor que existe independente da resposta do seu povo, um amor cabeça dura. Um amor que segue amando, mesmo quando o objeto do seu amor não trata bem. Martinho Lutero, uma das suas frases mais belas e famosas, ele dizia o seguinte: Deus não nos ama porque Ele vê algo amável em nós. Pelo contrário, é o amor de Deus por nós que nos torna amáveis a Ele. Perceba a diferença. Nossos amores são baseados nisso. A gente olha para alguma coisa e ela é bonita, ela é interessante, ela é bacana, e a gente fala assim, cria um amor no nosso coração, porque o objeto desse amor é amável. Mas Lutero insiste que Deus não nos ama porque nós somos tão especiais, que era impossível para Deus não nos amar, Ele fica apaixonado por nós. Não é isso. Pelo contrário, é o amor de Deus por nós, esse amor hesed, que vai aos poucos fazendo com que a gente se torne aquilo que a gente deve ser. É um amor transformador. Ruth e Noemi vão experimentar esse tipo de amor. Esse tipo de amor está aqui no ar e a gente vai ver ele aparecendo mais e mais à medida que o livro avança. Então, a primeira coisa para você notar sobre Noemi aqui é isso. Ela está preocupada com suas noras, ela parece estar trazendo boas razões para elas. Mas talvez tenha algo um pouquinho mais sinistro por detrás disso tudo. Talvez Noemi pensasse que a única maneira dela ser de fato recebida bem de volta lá em Israel era se ela não levasse a tiracolo essas duas moabitas. Porque essas duas moabitas são, de certa maneira, um símbolo vivo, em carne e osso, da rebelião dela, da rebelião do seu marido. Duas noras sem maridos, prova do que o Senhor andou fazendo. Talvez seja mais fácil deixar essas duas mulheres de lado e voltar sem elas e começar do zero. Um comentarista sugere que seria sempre um amargo lembrete de que eles já haviam feito bobagem, de que seus filhos haviam casado fora do pacto. De certa forma, seria mais confortável não tê-las com ela. Mais fácil abortar essa relação, começar do zero. E Noemi, para convencê-las, traz essa figura um tanto absurda. Gente, queridas, eu tenho outros filhos, por acaso, para vocês casarem? Estou aqui esperando o neném? Não estou. E mais, já passei da idade, não tenho mais como casar e ter filho. A gente não sabe exatamente a idade dessas pessoas aqui na história, mas aqui é um indicativo que provavelmente ela já tinha passado do seu período fértil. E ela fala, ainda que eu tivesse hoje um marido, ainda que eu pudesse engravidar, vocês vão esperar o neném crescer? Para casar com ele? Voltem para sua terra, vão ser felizes. A proposta de Noemi é interessante e tentadora. Por que vocês vão escolher um caminho de dor
e provável sofrimento, ao invés de um caminho mais fácil de felicidade garantida. Casem com um bom homem moabita e vai ficar tudo bem. Um caminho largo, um caminho estreito. A gente passa por essas decisões o tempo todo, não passa? Por que escolheremos um caminho em que a gente vai diminuir a nossa liberdade, nos amarrarmos em amor, custar algo da nossa felicidade também? Sempre que a gente se prende a alguém, nós estamos fazendo isso. Quando a gente se prende a alguém em matrimônio, quando a gente se prende a nenéns que a gente decide tê-los, nós estamos diminuindo as nossas possibilidades. É importante que você entenda isso. Quando você entra em pacto, em aliança com alguém, você limita as suas escolhas. Quando você se casa, você está declarando que você está fechando todas as outras portas, queimando todas as outras pontes. E só ela será sua e você será dela. Mas perceba que isso não é ruim. Isso pode parecer ruim aos olhos desse mundo vil, esse grande mundo moabita. Mas para quem pensa como o Deus de Israel, se amarrar em Hesed, no amor Hesed, é algo bom, é algo onde a gente floresce. A grandeza e vida mais abundante na limitação do amor do que na suposta liberdade de fazer o que quiser. Algo similar se dá quando alguém como Ruth decide se juntar ao povo de Deus. Envolve renunciar aos ídolos, envolve abandonar o caminho largo para seguir o caminho estreito. Quando nós escolhemos gratificação imediata em qualquer situação da vida, ao invés de um caminho de fidelidade ao Senhor, por mais duro que seja, nós estamos também dizendo que a nossa liberdade e felicidade não são mais importantes do que o nosso Deus. A ironia, queridos, é que a vida verdadeira, vida em abundância, está onde? Em prender-se a Jesus Cristo, em limitar as suas possibilidades, em voluntariamente decidir ser parte de Cristo e do seu povo. Nós somos um povo confuso no que diz respeito à santidade. Às vezes a gente trata a santidade como se fosse a má notícia escondida dentro da boa notícia. Não é assim que a gente faz? A gente pensa assim, Deus nos dá as boa notícia do Evangelho, Deus nos salva. Aí depois que Ele salvou a gente, Ele vem contar, tá, eu quero que vocês sejam santos, tá? Não sabia dessa parte. A gente acha que isso é um cavalo de Troia, um cavalão lindo da salvação, e dentro dele, quando abre, santidade. Mas o mesmo Senhor Jesus que disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, é aquele que disse, se vocês me amam, vocês guardarão os meus. E eu quero que você entenda que não há contradição entre essas coisas. Vida em abundância é vida guardando os mandamentos de Cristo. Isso é vida verdadeira. Seguir o caminho estreito que o Senhor propõe. Vida verdadeira é não mentir, é não adulterar, é não ter outros deuses, é não dar falsos testemunho, é não cobiçar. Isso é vida verdadeira. Esse mundo acha que vida verdadeira é ser livre para fazer o que quiser. Vá para Moabe e case. Mas vida verdadeira é se prender ao caminho proposto pelo Senhor. Veja, Noemi está um pouco confusa ainda. Ela fica falando, vão e casem, e o Senhor vai vos abençoar, o Senhor vai dar vida alegre para vocês. Ela ainda está confusa acerca do que é bênção. Ela ainda está pensando que bênção é meramente ter uma boa vida e um bom marido. Não tem como Deus abençoar fora do pacto, querida. Você precisa estar com o povo de Deus, você precisa estar submissa ao Senhor para ter esse tipo de vida em abundância. E talvez você que está aqui hoje, aí esteja a tua resistência a se unir a Jesus Cristo como um discípulo. Talvez você ainda ache que vida verdadeira é em Moabe, é longe dos caminhos do Senhor. Não é, não. Tem algo implícito aqui que Noemi não precisa deixar explícito, mas para meio entendedor. Ao dizer a única esperança, ao dizer vocês esperariam eu ter filhos, essa figura absurda que ela bota, o que está implícito aí é o seguinte, a única chance que eu vejo de vocês se casarem é se eu tivesse filhos. Porque lá em Israel, eles não vão fazer o que os meus filhos fizeram. Eles não vão se casar com mulheres moabitas. Lembre-se, mulher moabita é encrenca. Os homens de Israel, que agora estão numa boa fase de arrependimento e seguindo no caminho do Senhor, não irão fazer esse erro. A sua chance, órfã, a sua chance, Ruth, de ter um marido protetor é aqui. Como disse um autor, elas seriam tão bem-vindas em Israel como um sanduíche de presunto. Ou com bacon ainda, uma coisa bem carne de porco assim.
Você lembra da origem dos moabitas? Quando eu preguei o livro de Gênesis, uns 2 anos atrás, versículo a versículo, o livro todo também, eu sabia que uma hora eu ia chegar no famigerado capítulo 19 de Gênesis. Se você não lembra, pega para ler depois. Gênesis 19 descreve a ideia de pessoas tomando a vida nas suas próprias mãos. Depois de saírem de Sodoma, depois da mulher de Ló se der mal e virar uma estátua de sal, Ló e suas 2 filhas, mamãe morreu por... Como que essa causa morte? Estátua de sal, enfim. E ele foi morar com elas, Ló e suas filhas, foi morar com suas filhas numa caverna. Lembra da história? É dessas que quando a gente está pregando lá na igreja, a gente fica assim, como é que eu vou falar disso? E elas decidem que a única forma de elas terem filhos é aprontando. Elas falam, nosso pai está velho, não há homem aqui para casar conosco, vai ele mesmo. A filha mais velha de Ló dá um porre nele, dorme com ele, engravida dele. E sabe qual é o nome do seu filho? Moabe. Essa é a história de Moabe. Mulheres moabitas não seriam vistas como muito confiáveis a priori. Uma coisa é ter moabita na sua família morando lá em Moabe. Outra coisa é trazer a moabita junto contigo quando você vai para estar para perto do povo de Deus. Quem é aquele amigo que você tem vergonha de levar para a igreja? Essa é Noemi, com essas amigas dela. Tem gente que talvez você tenha vergonha de trazer junto. E Noemi talvez esteja assim também. E veja que Orfa, ela faz a escolha que é humanamente sensata e prudente. Humanamente pensando, ela fala, é verdade, né, Noemi? Vou ficar com o meu povo, obrigado pela atenção, foi ótimo, valeu, mas estou indo atrás de um novo marido. E ao fazer isso, Orfa desaparece da história da redenção. O caminho largo, conduzindo à perdição. Ela segue a mesma lógica de Elimeleque e Noemi no passado, mas uma escolha que custa caríssimo. Ruth não. Ruth escolhe Hesed. Ruth escolhe o amor pactual. E como diz uma autora, Ruth então traz essa resposta. Uma resposta incandescente que faz 30 séculos trepidarem. Verso 16. Olha o que diz essa mulher. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Queridos, que voto belíssimo. Isso é um voto de amor pactual, Hesed. Ele é muito usado em casamentos, você já deve ter visto noivas recitando para noivos. Mas note, ele não foi uma noiva para um noivo, foi uma nora para sua sogra. Não é comum. Mesmo com sogras boas como a minha, que está aqui hoje, não é muito comum esse tipo de votos para com sogras. E Ruth se apegou a ela. A terminologia aqui é uma terminologia de uma aliança. Votos, queridos, são partes da vida cristã legítima. E várias vezes nós nos colocamos em situações de fazer votos. Isso é bom, isso é justo. Entenda, quando o Senhor Jesus falou contra jurar por isso ou por aquilo, ele não estava proibindo que fizéssemos votos. Ele estava dizendo que nós não podemos ser levianos com nossos votos, deixando ali umas cláusulas de escape para a gente fugir das nossas promessas. Ele diz, quando você falar sim, é sim. Quando você falar não, é não. Mas é completamente legítimo que nós façamos votos em casamentos, que nós façamos votos, por exemplo, pastores, quando são ordenados, fazem votos. Na situação de batismo, normalmente nós fazemos votos, aquelas promessas de andar no caminho do Senhor e assim por diante. E fica um exercício aí para essa semana. Lembre-se dos seus votos. Os votos que você fez. Ah, eu não lembro bem o que eu prometi para minha esposa lá no meu casamento. Eu acho que ela lembra. Pergunta para ela. Vê se ela não lembra do que você prometeu. Perceba que foi muito custoso para Ruth dizer isso. Ao dizer tudo isso, ela abandona seu povo. Ela abandona sua terra, ela abandona seus deuses. Não foi um simples assim, vou morar ali em Brasília uns meses e depois eu volto se eu não gostar. Não, não é apenas pelo amor de Noemi, é pelo amor do Senhor que se esparrama em direção a Noemi. Com isso ela se compromete a viver numa terra distante.
Entenda, os moabitas, eles tinham muito a visão de que o seu Deus estava atrelado aos limites geográficos da sua terra. Para o entendimento de uma moabita, sair dessa terra significaria se colocar fora das possibilidades do seu antigo Deus cuidar dela. Ela está abandonando não somente seu povo, ela está abandonando o seu falso Deus. E ela está, nesse momento, chamando Yahvé, o Deus de Israel, como testemunha. Ao dizer que ela deseja ser enterrada na terra de Yahvé, ela está abandonando a sua ligação com os deuses moabitas, ela está se apegando em pacto ao Deus de Israel. Isso é conversão, gente. Ela está deixando a segurança financeira, a possibilidade de voltar para a casa dos pais, a possibilidade de casar com um homem moabita. Ela deixa a família, ela não vai voltar mais para Moabe, ela vai com Noemi. Isso é amor pactual, isso é amor hesed. É o contrário do tipo de amor que a gente tem hoje em dia, em que os sentimentos falam acima do compromisso. Não, o compromisso de amor vai prevalecer. Ela vai largar Quemos, ela vai abraçar Yahvé. Entenda, meu caro, que em muitos lugares do mundo, para uma pessoa seguir Jesus, isso envolve deixar muita coisa. Envolve deixar emprego, envolve deixar família, posições, dinheiro, liberdade. Mas a gente não quer deixar quase nada. A gente quer seguir Jesus desde que ele não peça para a gente largar nada ou quase nada. Entenda, querido, querida, há coisas que você terá de deixar em Moabe para seguir o Senhor Jesus Cristo. Coisa que seus colegas de trabalho ou parentes, amigos vão dizer para você que é besteira deixar. Mas entenda, aquilo que você deixa não se compara ao que você ganha. Ainda que você deixe mãe, pais, irmãos e irmãs, você já recebe nessa vida muito, muito mais. E depois uma vida eterna. Veja que Ruth, ela invoca o nome da aliança do Senhor. Ela não está falando de um Deus genérico. Ela está falando daquele Deus cujo nome ensina muito acerca de quem ele é. O Deus que diz, eu sou o que sou. E Ruth o invoca. Ruth está amando a Noemi como reflexo do amor que Deus teve por ela. Notou que ela não disse, quando você morrer, eu morrerei? Não é um pacto de suicídio ou nada assim. Ela diz, onde você morrer, eu morrerei. Entenda, a gente está falando de duas gerações diferentes. O que ela está dizendo é, onde você morrer, mesmo que leve 50 anos, lá eu morrerei também. Eu não estou indo com Noemi para Moabe por um tempinho, só para acompanhá-la no período de transição. Eu estou mudando de lado, eu estou mudando de time. Eu estou renunciando ao meu falso Deus e seguindo o seu Deus verdadeiro. Serei enterrada com seu povo, porque agora o seu povo de Israel é meu povo, porque agora o teu Deus é o meu Deus. Isso é conversão, gente. Não se trata de algo conveniente para ela. É algo que nasce de um coração que, de alguma forma, foi encontrado pela beleza e o poder do Deus verdadeiro. Mesmo naquela situação deprimente lá em Moabe, de alguma forma, Ruth ouviu as histórias acerca do Deus verdadeiro. Talvez seu marido tenha contado, talvez ela tenha tido acesso por meio do próprio Elimeleque. Mesmo gente em rebelião longe do Senhor, às vezes acaba falando do Senhor. Ruth tem mais interesse e confiança no Deus de Israel do que a própria Noemi. E é interessante que a fé de Ruth se mostra nesse momento bem mais forte que de Noemi, notou? Às vezes é assim mesmo. Aqueles que estão há muito tempo no povo de Deus, na igreja, acabam se acostumando com Deus, de uma forma que aqueles que chegam depois de muitos anos sem nunca ter conhecido ficam chocados com esse Deus. Alguns resultados disso para você que são muito importantes. É muito impossível, é bem impossível que aqueles que nunca foram parte do povo de Deus se juntem ao povo de Deus. Isso é boa notícia, gente. Ver a bondade e as ofertas do Senhor, que elas não são apenas para você que andou longe de Deus por um tempo e pode voltar. Também é para todos aqueles que, como Ruth, percebem que o melhor caminho a seguir é o caminho de Cristo, que não há vida fora dele, mesmo que você nunca tenha sido parte desse povo. Nós falamos do Salmo 67 na primeira noite, lembra? Que o Senhor abençoa o seu povo para quê? Para que essa bênção se derrame para com outras pessoas. O Senhor abençoou o seu povo em Judá, e essas bênçãos estão sendo derramadas para uma mulher moabita. Entenda ainda que se identificar com o Deus verdadeiro é se identificar com o povo desse Deus verdadeiro. Entenda, Ruth não fala meramente, o teu Deus é meu Deus. Ela falou também, o teu
teu povo é o meu povo. Ah, seria tão bom se fosse só com Deus, né? Mas vem o povo junto. Você sabe disso, o povo de Deus muitas vezes é complicado de lidar. Talvez não numa semana, no acampamento em que a gente está se conhecendo e a gente não saiu faísca ainda, mas lá na sua igreja, semana após semana, ano após ano, começa a sair faísca, começa a dar confusão e a gente fala assim, eu amo tanto a Deus, mas esse povo dele é difícil. E talvez você que seja novo na fé, você já esteja ficando surpreso. Você falou, essa turma aqui é dura de lidar. Sim, é. Porque nós ainda não somos o que seremos. Porque Deus ainda está no trabalho de nos moldar, assim como a você. E Ele vai usar uns aos outros para a gente se afiar mutuamente, para a gente se encorajar mutuamente, para a gente trabalhar uns nas vidas dos outros. E eu quero que você veja que todos nós temos em nossa vida a mesma escolha de Ruth e Orfa. Se você decidir seguir como órfã para longe do Senhor, pode até ser que você tenha uma vida segura e agradável. Mas será uma vida longe do Deus verdadeiro, onde há vida de fato. Ou como Ruth, você pode se arriscar por um caminho de dificuldade, possível sofrimento, mas é o caminho da vida. Eu te chamo hoje para vir para junto do Deus de Israel, como Ruth veio, sem ter nada para oferecer, apenas confiando que Ele é um Deus misericordioso, que recebe aqueles que vêm até Ele. Essa era a nossa segunda coisa a checar. Como que isso vai resultar? Como vai ser essa chegada? Noemi volta, com Ruth, a Moabita, a tiracolo, como o texto insiste em dizer, Ruth, a Moabita, está lá estampado nela. Ela está voltando com ela. Terceiro e último ponto, a gente checar nessa manhã, o retorno a Deus envolve arrependimento e tristeza, mas também envolve alegria em Cristo. Veja, Noemi, em sua amargura, sequer reconheceu o valor do que sua nora fez. Você notou isso? Você notou um terrível silêncio por parte de Noemi? Quando a minha esposa vem e faz um voto maravilhoso desse para mim, eu fico todo derretido. Ai, que mulher maravilhosa, as coisas que ela promete, coisa linda. Mas ela vem, Ruth, e promete isso para Noemi, tá bom, né? Não vai ter jeito, vamos embora. Não vou conseguir me livrar desse carrapicho. Vou de carrapicho Ruth para Israel. Um terrível silêncio. Você já percebeu que nós somos assim muitas vezes? Quando a gente está particularmente ferido ou amargurado ou chateado com a forma que a gente pensa que Deus está lidando com a gente perde de vista as coisas espantosas que Deus está fazendo ao nosso redor. A gente fica tão focado no céu nublado que a gente não vê que já está passando raio de luz aqui e acolá. É isso que está acontecendo com essa Noemi. Ela está voltando, ela está com muita coisa na cabeça, a Ruth faz um dos juramentos mais lindos de toda a história da humanidade, mas ela, tá bom, né? Vamos junto, voltar, né? Fazer o quê? Eu fico imaginando o que está se passando na cabeça de Noemi. Ela devia estar imaginando como é que eu vou contar para Maria Esther o que aconteceu lá. O que eu vou dizer para Isabel quando ela perguntar dos meus filhos? E quando Jacó, irmão de Elimeleque, me perguntar dele, o que eu vou falar? Nomes fictícios, tá? Estou inventando, não tem aqui na história. E explicar a nossa pobreza, todo mundo vai falar, não tinha saído daqui para não enfrentar a escassez? Cadê o dinheiro? Cadê as terras? Cadê as posses? Queridos, a volta depois do pecado pode ser difícil, mas vale a pena. Deus está sempre pronto a receber de volta o seu povo. E veja a comoção na chegada delas. Veja, verso 18 em diante mais uma vez. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tós eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamaríeis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim? O Todo-Poderoso me tem afligido? E assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Ela começa a voltar e já vem aquela comoção, né? Olha, gente, Noemi! Ela? Como envelheceu, será?
Não, ela era mais alta, mais baixa. Eu imagino que deve ter sido essa confusão. E começa aquela bola de neve. Vocês sabem como é, né? É assim na igreja de vocês, né? Ficou claro aqui pelo burburinho. Não é possível que... Não acredito que ela vai mostrar a cara aqui depois de 10 anos. Ué, cadê os filhos? Cadê os meninos? Ué, cadê Elimeleque? Quem é essa mulher com ela? Noemi, Noemi é você, e Noemi já chega dizendo, não me chamem Noemi. Noemi significa agradável. E ela fala, não sou mais agradável. Me chamem de Mara. Mara significa amarga. Antes eu era agradável, mas agora eu sou amarga. Queridos, é muito fácil permitir que a amargura tome conta do teu coração a ponto de você se tornar Mara. A ponto disso se tornar um rótulo que define quem você é. Ela entende bem que é o Senhor que tem feito essas coisas. A teologia dela está quase certa. Ela entende muito bem que é o Senhor Todo-Poderoso que trouxe essas aflições, que o marido dela morreu debaixo da mão do Senhor, que os filhos morreram debaixo da mão do Senhor. Ela sabe, ela entende a soberania do Senhor. Mas está faltando nela o entendimento de que esse Senhor que está fazendo essas coisas também por amor. Também para atraí-la de volta. Isso vai ficando claro à medida que o livro avança, mas nesse momento não. Nesse momento ela só vê a dor, ela só vê a tristeza. E talvez você fique assim quando Deus não te dá o que você queria, quando Deus muda os seus planos, quando parece que o que Deus quer é o teu mal. Cuidado, querido, cuidado, querida. A amargura é algo que vem fácil e corrói a alma. É altamente corrosivo. Veja o problema dela. Ela diz... saí ditosa, saí cheia de posses, mas voltei, o que ela diz? Vazia, voltei sem nada. Saí cheia, voltei sem nada. Sou como uma filha pródiga. Voltou sem nada? E essa mulher valiosa que jurou a própria vida a você? Como assim voltou sem nada? Tem alguém que fez um pacto de amor, hesed, com você. Mas Noemi, para ela, Ruth, é menos do que nada. E assim segue Ruth atrás de Noemi, sem nenhum agradecimento, sem reconhecimento. E sabe, queridos, essa é uma das duras realidades do amor, hesed, o amor pactual. Muitas vezes nós agimos em amor para aqueles com quem pactuamos, sem mesmo ser reconhecidos. Quando amamos e o amor é verdadeiro, mas às vezes a gente só recebe amargura e indiferença de reconhecimento, não é? Paul Miller, no seu livro, coloca assim, mas essa solidão que ela experimenta, esse morrer que Ruth experimenta, ao invés de ser o seu final, pode ser aquilo que vai demonstrar a beleza de Cristo em você. No momento em que você pensa que tudo deu errado, é exatamente nesse momento que a beleza de Deus pode brilhar através de você. A verdadeira glória, diz Miller, é quase sempre escondida, quando você está resistindo e persistindo, mesmo sem ter uma multidão para aplaudir. Quando velhos soldados se reúnem para refletir sobre suas experiências de guerra, eles não ficam pensando nas cerimônias em que receberam medalhas e honrarias. Eles se lembram da batalha, do sacrifício, da resistência, e isso é a sua glória. Quando você, pela milésima vez, calmamente, quietamente, perdoa alguém que nunca vai entender de fato a sua dor, eis a sua glória. Quando você continua a fazer aquela função da casa sem ninguém agradecer e mesmo criticando, eis a sua glória. Amor escondido despedaça o ego. Entrar em Belém sozinha, uma estrangeira, sem um homem para protegê-la, apenas agarrada a Yahvé. Essa é a glória de Ruth. No momento é tudo o que ela tem e no momento é tudo o que ela precisa. Estar com o Senhor. Veja, o povo começa a falar. Noemi, olha lá, aquilo lá, quem é essa mulher? Deve ter sido aquele burburinho na cidade. Eu aproveito para perguntar para você. Você que não é Noemi nessa história, você é muito mais alguém que ficou em Belém na época da seca, na época da fome. Como que você recebe aqueles que, de fato, em arrependimento se voltam para perto do Senhor? Sim. Quando você vê aqueles que decidiram ir para o caminho de Moabe, aqueles que abandonaram o bom caminho, passaram que seja 10 anos longe e agora caíram em si e decidem voltar, como que você recebe aqueles que foram por maus caminhos? Como que você lida com humildade
e arrependimento, você vem e massacra, você vem e destrói, você fala, eu não disse, recebeu o que merecia, o Senhor te tratou amargamente. Ou você, como aquele pai na parábola do filho pródigo, faz festa quando um pecador arrependido volta para perto da casa da família. Eis meu filho que estava morto, mas agora sei que está vivo. Cuidado, povo de Deus. Se o arrependimento é verdadeiro, nós devemos nos alegrar. Nós devemos ficar satisfeitos de que a boa mão do Senhor trouxe de volta quem andou longe do caminho dele. Noemi insiste, voltei vazia, mas não é verdade. Ela voltou com Ruth, que é mais sensata, mais preciosa e mais fiel do que seu marido e os seus filhos. A amargura nos impede de ver. A autopiedade nos deixa míopes e pode nos fazer parar de ver o bem que o Senhor tem feito. Eu te pergunto, está tudo ruim na sua vida? Você continua vivo. Você continua ao alcance da graça. Você continua atento e hoje o Senhor pode trazer o seu coração para um lugar mais adequado diante dele. Um lugar de não daquele que só reclama e só vê a mão do Senhor apertando, mas daquele que vê que mesmo quando o Senhor nos aperta, ele tem como objetivo o nosso bem, a nossa santificação, o nosso crescimento, a nossa semelhança com Jesus. Pelo menos Noemi, embora amargurada, está no lugar certo. Amargurados devem se juntar a Deus. Esse é o caminho. Aqueles que estão sofrendo aperto, dívidas, amargura, tristeza, venham. Vós que estáis sobrecarregados, venham. Não larga a carga antes de vir. Venha sobrecarregado mesmo. Eu vos aliviarei. É o que diz o nosso Senhor. Um dos episódios mais fascinantes para mim da história do rei Davi é aquele da caverna de Adulão. É uma ocasião muito interessante quando Davi está fugindo de Saul e ele está em aperto, ele sai da cidade do rei Aquis e ele vai morar numa caverna e a Bíblia nos diz que começa a se juntar a ele um bando de cerca de 400 pessoas, parente, chega cunhado, chega primo, chega os pais, chega todo tipo de gente. Mas além disso, a Bíblia nos diz que se juntam a Davi todos os homens que estavam endividados, os que estavam em aperto e os que estavam amargurados, se juntam a Davi. Um bando esfarrapado, com um pretenso rei humilhado, escondidos numa caverna. Sabe, queridos, o rei Jesus Cristo está disposto a receber todos os amargurados, os em aperto e os endividados contra ele mesmo. Ele está pronto a nos receber juntinho dele. Enquanto você se achar muita coisa, enquanto você se achar alguém que merece o banquete real, o máximo que você vai encontrar é Saul no banquete dele. Mas, se você se perceber como alguém que é parte da escória da terra, você vai ficar feliz de saber que há um rei humilhado, que na caverna da sua morte nos recebe para, junto com ele, sairmos de lá com vida. Perceba, queridos, ainda tem muita coisa para tratar no coração de Noemi, ela ainda está confusa, ela ainda está amargurada, mas ela já está no lugar certo. É lá que esse tratamento vai acontecer. Eu digo a mesma coisa para você que anda sofrido e longe do Senhor. Venha, é junto do povo de Deus que você vai ser tratado. Muitas vezes nós temos a estranha ideia de que quando nós começamos a ter dúvidas acerca da fé, quando nós começamos a ficar chateados com o povo de Deus, quando a gente começa a ter problemas no casamento, problemas na família, que essa é a hora da gente parar de ir para a igreja. É o contrário, gente. É justamente no contexto do povo de Deus que o Senhor vai tratar a gente. Não é porque você está passando por problemas de pecado causados por você ou sofridos, feitos contra você, que você deve ficar longe. É nessa hora que você não pode ficar longe. Venha ao Senhor. Esse texto nos fala muito sobre a doutrina bíblica da conversão, que é uma das partes da salvação. Se você olhar depois com calma, o capítulo em vários momentos usa a ideia de voltar, tornar, retornar. São palavras diferentes em português, mas no original são a mesma. Voltar, voltar, voltar. A gente traduz com outras palavras para não ficar aquela coisa maçante, mas a ideia é mesmo de conversão, mudança de direção. Esse capítulo fala muito sobre mudança de direção. Arrependimento, queridos, é um dos lados da conversão. É você voltar-se com tristeza para longe do caminho ruim. E o outro lado é você voltar-se com alegria e fé
na direção do Salvador. Isso envolve confissão, isso envolve mudança de vida. Se você pegar para ler depois o Salmo 32, fica uma sugestão de reflexão para hoje, pegue o Salmo 32 para ler. É um salmo de confissão de Davi sobre seu pecado com Batseba. E ele faz esse movimento todo. Ele se lembre das palavras: enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Ele tinha reações físicas, o seu vigor acabou por causa do seu pecado, porque a tua mão pesava sobre mim. Confessei-te o meu pecado, e assim Davi segue. Ele faz esse movimento, um movimento de falta de vigor, tristeza e aperto, mas a confissão do pecado o leva a transformar seu coração e o leva a uma alegria exultante mais para o final do Salmo. Tem tempos em que você precisa voltar, mas você segue andando longe. Se você não voltar logo, meu caro, essa infecção que é esse pecado vai ficar acumulando pus. É hora de voltar e limpar, tratar essas feridas com o sangue de Cristo. Noemi já entende bem um lado disso. A essa altura do campeonato, Noemi já entende que o Senhor pesou a mão sobre ela, como Davi entende no Salmo 32. Ela está certa. Mas Noemi ainda não encontrou o outro lado, que é a alegria do perdão. Como um filho pródigo, ela acha que vai voltar para a casa do pai e vai ter que viver na situação de amargura e servitude. Ela não tem ideia do grande amor que a espera. Ruth está amando sua sogra, o Deus dela, agora seu Deus, e isso não é nem um pouquinho seguro para o seu coração. Quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, eu e meu irmão Tércio, 3 anos mais novo, estávamos jogando futebol na sala de estar, e lembro que na mesa da sala de estar tinha uma águia feita de pedras, que meu pai havia ganho como um prêmio por ter se destacado no trabalho dele, lá onde ele trabalhava. E claro, você imagina o que aconteceu, né? Jogando bola, e a minha bolada faz uma curva maravilhosa, por fora da barreira, e acerta a linda águia de pedras, que não fica linda mais depois da bolada. E aí, logo, crianças começam a pensar: o que a gente faz? Eu pensando, dá para esconder? Não dá. Dá para substituir? Não dá. Dá para culpar o Tércio, meu irmão? Dá. Não. E fica aquela sensação até que minha mãe chega e eu falo: mãe, aquele choro desesperado da criança: eu quebrei a águia do papai, não sei o quê. E ela fala: calma, filho, calma. Eu vou falar com seu pai, quando ele chegar, você fala para ele o que você fez. E a gente vai ficar tudo bem. O arrependimento já estava ali. Profundo arrependimento por ter desobedecido minha mãe e jogado bola na sala. Mas ainda não tinha chegado no segundo ponto, que é a alegria da reconciliação. Quando meu pai chega em casa, há confissão, houve confissão, e houve a maravilhosa alegria de ver o perdão e o abraço gostoso, e a certeza de que o seu filho é mais importante do que uma águia de pedra. No seu caso, meu caro, eu não sei qual águia você anda quebrando por aí, mas você não precisa esperar seu pai voltar para casa. O teu pai está pronto a te receber a qualquer momento. Não precisa esperar o dia do final do expediente. É agora. Você pode, nessa manhã, se reconciliar com teu Pai Celestial. Hoje você pode fazer isso. Não fique habitando por 10 anos no teu pecado. Talvez o seu coração hoje cheio de culpa, vergonha e tristeza. Venha hoje a Cristo. Noemi está amarga, mas Deus é paciente. Deus vai tratá-la. É fácil e perigoso nós sermos simplistas ao olharmos essas coisas. Talvez a gente possa olhar Noemi e meramente dizer: é resultado do pecado. Só que é uma imagem maior, queridos, que Deus está traçando que nós não conhecemos. Seria fácil sermos amigos de Jó nesse momento e humilharmos Noemi. Claro, Deus está pesando sua mão sobre ela, mas o plano de Deus é mais complexo, envolve mais gente do que meramente a situação dela. Pensa nisso. Para começar, eu vou te dar uma pista e a gente vai desenvolver essa pista nos próximos estudos, mas veja. Se não fosse o pecado de Elimeleque indo para Moabe e fazendo tudo aquilo, quem que nunca teria conhecido o Senhor? Ruth. O Senhor, de alguma forma, transformou o mal de Elimeleque e sua família
no bem de atrair uma mulher estrangeira para a sua família. Noemi está se perguntando, por que eu? Para salvar não somente você, Noemi, mas também a Ruth. A teia da providência, queridos, ela é muito mais bela e intrincada do que a gente imagina. Irá Ruth ter um marido? É improvável. Irão elas ter comida? Não tem família, não tem emprego, não tem terra, não tem dinheiro. Mais importante do que resolver o problema delas aqui hoje, a gente começa a resolver amanhã. Eu quero saber do teu problema. Como está o teu coração? Você está amargo pelo que o Senhor tem feito para te trazer de volta? Assim como foi para com elas, você tem a mesma esperança, por causa do simples fato de que o Senhor Jesus Cristo um dia tomou o cálice amargo da ira de Deus Pai na cruz do Calvário. Ele sim experimentou o que é ser Mara, o que é receber a fúria sem filtro sobre o pecado. E hoje ele te chama para o retorno. Para você que dentro da igreja anda sumido, como Noemi, volte. E para você que nunca foi parte do povo de Deus, venha. Se você hoje percebe a beleza do Evangelho, a necessidade do Evangelho, como Ruth, venha. Chame esse povo de teu povo, chame esse Deus de teu Deus. Hoje é o dia de voltar a experimentar a alegria da mão estendida de Cristo, que oferece a sua cruz manchada de sangue e a sua tumba vazia para você. Em Moabe pode ter comida gostosa, mas não tem vida perto do Senhor. Hoje é o dia de retornar e abraçar o Senhor. Ele ainda pode ser achado. Não importa se você é mais como Noemi ou como Ruth. O importante é que você não seja como órfã. Que não deixe de vir. Aqui tem pão da vida oferecido para você. O capítulo termina nos dando uma dica do que está por vir. Era o princípio da colheita da cevada. Será que essa colheita vai ser só de alimento? Ou será que Deus está preparando algo ainda mais especial? Amanhã a gente continua. Oremos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos recebe. Obrigado porque Tu és o Deus pronto a perdoar pecado. Porque o Senhor providenciou em Cristo o caminho aberto para que nós sempre pudéssemos voltar. E nós pedimos, Senhor, por aqueles que andam longe do Senhor, que o Senhor os atraia para si. Se for necessário, pese a mão sobre eles, Senhor. Não lhes dê descanso longe do Senhor. Pedimos por aqueles que nunca foram parte do teu povo, mas apenas observam de longe ou mesmo de perto as benesses da família da aliança. Pedimos que o Senhor nos atraia como atraiu Ruth. E pedimos que nos ajude como teu povo a sermos de fato gente receptiva quando pecadores vêm a nós. Sejam eles gente nossa que andou longe e a gente adoraria apontar o dedo. Sejam eles gente estranha como Ruth, que a gente achava que nunca estaria aqui no nosso meio. Faz-nos, Senhor, um povo acolhedor para pecadores arrependidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.